em cada momento da fase do desenvolvimento do filho que os pais decidirem se separar, haverão impactos. O que a gente pode fazer como adultos para poupar os nossos filhos é nos comportarmos como adultos. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a Denise. Gente, eu fiquei extremamente satisfeita em recebê-la por vários motivos. Primeiro, porque eu estava buscando de verdade alguém que falasse de sexologia, de sexualidade, né? Mas eu precisava muito que fosse uma profissional que tivesse conselho, ou seja, né, uma psicóloga, e eu não estava encontrando. E aí fiquei muito feliz pensando que nós iríamos falar bastante sobre isso, e assim que ela respondeu, né, um formulário prévio para os profissionais que vêm aqui ao consultório aberto, logo depois ela: Carol, quando eu terminei, eu te mandei, eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre o livro, e vamos mudar, ou seja, uma mulher extremamente dinâmica, capacitada, vocês vão ter oportunidade de ouvir dela com relação às formações, à escolha da psicologia. Parabéns por ter estudado tanto, se profissionalizado tanto, ter tanto conhecimento para dividir, principalmente numa área em que nós estamos precisando tanto, e muito obrigada por estar aqui, por favor. Imagina, é um prazer enorme estar aqui. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite tão carinhoso, e cheguei aqui para falar da psicologia, e a Carol já me perguntou da formação, como que eu cheguei, enfim, ao longo do papo eu vou contando. Então já pode começar a falar da formação, da psicologia, e depois da ST, que surgiu, né, aí na pandemia, e a gente vai discorrendo. Tá bem, vamos lá então. Bom, eu fui administradora durante 10 anos, e no momento que eu me separei, que foi uma virada grande na minha vida, eu resolvi então que aí eu ia fazer o que eu queria fazer da minha vida. E psicologia era um sonho antigo, era um sonho que estava guardado lá da adolescência. E aí então que eu fui fazer psicologia, e a partir daí eu não consegui mais parar de estudar, né? Venho estudando, realmente não dei conta ainda de parar, é uma cachaça. E para trabalhar com o ser humano, com a saúde mental, eu também acho que não tem como a gente dizer que está pronto, né, Carol? Dizer assim, pronto, agora acabou, fiz tudo que eu tinha que fazer. A lista ainda tem algumas coisas para fazer na lista de estudos. E dentre essas listas, o que você estudou, o que um puxou o outro, por que veio o MDR? Você via uma necessidade em alguém que você falava, acho que tem algo mais? Conta pra gente. Exatamente. E de uma forma didática, para que essa pessoa que está nos assistindo, nos escutando, entenda o que é esse psicólogo que faz isso, o que é um psicólogo que também se especializou em AMDR ou em outra coisa, porque acaba que ninguém explica o que é, e não é psicólogo, não são todos iguais, ou são? Não somos todos iguais. E na formação, eu fiz a formação em psicologia, que é uma graduação, fiz a formação em psicanálise, que é como se fosse uma outra formação, né? Então eu sou psicanalista e psicóloga, fiz a pós-graduação em teoria psicanalítica, que também é dentro da psicologia, Carol, para ficar assim mais didático, a gente tem como se fosse 3 grandes áreas, né? Então tem a análise do comportamento, tem os humanistas que estão aqui no meio, e tem a psicanálise na outra ponta. Então dentro do curso de psicologia a gente estuda um pouquinho de tudo, e eu me especializei aqui na psicanálise, que é de onde eu olho o mundo, vamos dizer assim. Depois dessa formação, eu fiz formação em psicologia hospitalar, porque eu entendo que
o corpo conversa muito com a emoção, com a mente, e eu queria entender essa correlação para poder oferecer um atendimento mais completo para os meus pacientes. Depois disso, eu fiz o mestrado, porque tinha que estudar mais a fundo, e no mestrado eu estudei. O meu foco no mestrado foi separação conjugal, então é uma área que eu estudei, já escrevi livro técnico, enfim, é uma área que me interessa muito. Depois eu fiz a formação em sexualidade humana, porque as pessoas chegavam com demandas para terapia, e, por incrível que pareça, na faculdade de psicologia, tudo bem que tem um tempo, né? Não vamos falar de tempo, porque esse negócio de tempo é esquisito, mas tem um tempo que eu me formei, mas lá, quando eu me formei, a gente não falava especificamente sobre sexo e sobre suicídio. Eram dois temas que, assim, na formação de psicologia, a gente falava assim, a passant, né? Então, eu decidi me especializar em sexualidade humana e agora vim para o doutorado. Não, minto. Vim para o doutorado, mas antes disso eu fui lá no EMDR, que é uma técnica que a gente usa para elaboração de traumas, porque eu percebo que na terapia tem assuntos sensíveis que as pessoas falam, vão e voltam, elaboram, mas parece que fica uma pedrinha no meio do caminho, sabe? Então eu achei que o EMDR poderia ajudar, e ajuda muito, né? Eu não faço só EMDR, eu faço no meio da sessão, né? Assim, depende da necessidade que eu vejo lá no meu paciente. Depois eu fui estudar neuromodulação não invasiva, que é uma técnica que a gente pode usar ajuda de aparelhos, né? Para fazer o tratamento da ansiedade e da depressão, porque é isso, é um assunto que começa a pipocar, eu começo a ler a respeito e falo, gente, eu tenho que conhecer. Nem que seja para eu conhecer e dizer assim, isso é picaretagem. Isso aqui não vale a pena, isso aqui não vai dar resultado, né? Felizmente, dei muita sorte, até as minhas formações foram bem úteis. E por último, agora, o doutorado. Né? Agora eu estou lá na Católica, dando continuidade para concluir o doutorado. E aí você vai se tornar uma doutora em psicologia. Isso. Legal. São quantos anos? São 4 anos. Maravilha. Eu só tenho uma pergunta com relação à neuromodulação, ou seja, o psicólogo que fizer essa formação, você pode atuar, não precisa ser só psiquiatra para atuar com os aparelhos. Não precisa. Pode ser psiquiatra, pode ser psicólogo e pode ser fisioterapeuta. E fono também. Os fisioterapeutas, eles são muito beneficiados para a recuperação de AVC, a neuromodulação ela é muito eficiente em muitos aspectos. Vale a pena. Você faz na clínica? Eu faço na clínica. Eu faço um dos modos, né? Tem 2 modos de fazer, vamos dizer assim, 2 aparelhos. Eu faço com um aparelho menor. O aparelho que é maior, que é mais robusto, que até o pessoal lá da psiquiatria e da fisioterapia usa mais, esse eu não tenho. Eu não investi nisso, né? Porque é isso. Apesar de muitas formações, eu preciso minimamente fazer um contorno do que eu vou atender. Não dá para eu atender tudo, né? E, felizmente, a minha carteira de clientes, eu estou lá com os meus pacientes, né? Então, assim, a neuromodulação é isso, é uma ferramenta que eu coloco também dentro do tratamento. Tem pessoas que trabalham especificamente só com sessões de neuromodulação. E você acredita na eficácia de 0 a 10? De 0 a 10 é 10. Uau. É sensacional. Olha, para depressão é fantástico. É fantástico. Pessoas que são resistentes à medicação, não por preconceito, né? Sim. Mas tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar à medicação, que passam mal, que fazem muito efeito colateral, que ficam muito sonolentos, enfim. Para essas pessoas, então, apesar de ser um tratamento mais caro, essa máquina que eu estou dizendo que é mais robusta, né, o tratamento dela é bem salgado, bem mais caro, porque a máquina é muito cara, mas para uma doença para uma depressão que não responde a tratamento, eu super indico. Só para depressão e ansiedade, ou tem alguns transtornos que podem ser... Tem outros transtornos, que aí já não é na área da psicologia, né? Aí já vai. Mas o pessoal que tem problema com Alzheimer, com Parkinson, que sofrem AVC, né? Que ficam um lado paralisado, pessoas que têm problema com gagueira, crianças principalmente. Então, tem outras áreas que a neuromodulação atua, né? Aqui na psicologia é basicamente em depressão e ansiedade. Maravilha. Durante a dissertação sobre as suas formações, você falou que teve um ponto aí de virada, que foi sair da gestão
Para a para a psicologia, psicologia. que foi a separação. Exato, foi a separação. Um marco realmente na minha história. E aí, para fechar a Gestalt, eu escrevi esse livro que fala sobre separação, que conta, é a menininha chamada Hilf, que tem 8 anos, e conta para gente como que foi se separar. Essa Hilf é É essa esta mocinha que está bonequinha aqui, ó, que eu trouxe para participar aqui junto com a gente. Posso deixar aqui? Pronto, pode. Aí ela Ficar em pé, vai participar e ela conosco. parece obediente aí. Viu? Nossa, obrigada. Como ficou minha família depois da separação dos meus pais? Isso é sério, né? Muito. Muito bom. Vamos falar sobre ele? Vamos. Então, essa é a história da sua? Então, a Hilf, ela é uma soma. Ela é parte inspirada na minha história, na nossa história, minha e do Marcelo, e das nossas filhas, e parte na experiência clínica que eu tenho, porque eu também atendo casais, né? Então, assim, eu brinco que esse livro foi psicografado. Eu atendi um casal que vive uma situação de separação e recasamento muito complicado, e eu tinha 2 horas de almoço para poder atender à tarde, né? E aí eu terminei o atendimento e escrevi o livro. Escrevi, comecei e terminei. Aí cheguei na sala do Marcelo e falei assim, meu bem, escrevi um livro. Ele falou, é o quê, menina? Eu falei, pois é, escrevi um livro. E o livro conta, então, a história dessa menina, que tem 8 anos, que os pais decidem se separar, e ela vai contando dos medos que ela foi sentindo, das emoções contraditórias, porque tinha hora que era legal ter 2 casas, ter 2 festas, ter 2 natais, ter 2 férias. E tinha hora que era muito ruim, porque ela queria estar com o pai e com a mãe, não queria ver a mãe chorando, não queria ver o pai chorando. Então, ela vai ao longo do livro contando para a gente as emoções que ela foi vivendo e as saias justas também, né? Porque como é que eu vou ficar feliz quando eu estou com meu pai se a minha mãe está triste? Como é que eu conto para minha mãe que eu conheci uma amiga do meu pai e a minha mãe fica zangada? Por que eu deixei minha mãe zangada? Então, o livro ele vai amarrando essas pontas de situações que nós vivemos quando nós nos separamos e de situações que eu escuto casais me contarem que eles estão vivendo, né, na situação de recasamento. Porque separar, Carol, é muito difícil. Eu falo que a gente decide se separar quando o difícil do casamento é mais fácil, o difícil do casamento está mais difícil do que o difícil que é a separação. Porque se separar dá muito trabalho, é muito luto que a gente tem que fazer, é muito enfrentamento que a gente tem que fazer social, é um enfrentamento familiar, para dizer que, olha, infelizmente não deu certo aquele projeto, ou melhor, deu certo tantos anos, né? Não deu certo a vida toda, mas deu certo tantos anos. E é muito difícil. Decidir pela separação realmente é muito difícil. Mas é um difícil que passa. Um casamento que é ruim, que é violento, que já acabou, é um difícil que pode ser um difícil eterno. Sim. Então, né? É a escolha do difícil que a gente quer encarar. E, normalmente, esses pais, pensando talvez nos filhos, porque a gente vive, né, num país onde muitas mulheres, muitos homens se mantiveram ou se mantêm casados, acreditando que vamos deixar as crianças crescerem ou até tal idade para depois fazer isso, porque o impacto vai ser melhor para eles. Como você, enquanto psicóloga e mulher que também viveu Sim. a separação, enxerga esse ponto para que você, mulher, homem, mãe, pai aí, compreenda sobre a luz da psicologia, e não só da psicologia, mas de alguém que viveu essa história e tem os filhos, né, que também, porque não é só a gente que vive, né, a história que os nossos filhos, a partir das nossas decisões, vivem, o que fazer, como proceder, por favor. Então, não tem uma idade ideal para a gente se separar, né? Eu não tenho uma idade ideal dos filhos para os pais se separarem, porque, na verdade, se a gente toma consciência de que até os 25 anos o cérebro do nosso filho está em desenvolvimento, então, né, quando é pequenininha é melhor, quando é adulta é melhor, quando é adolescente é melhor, não tem essa conta. Em cada momento da fase do desenvolvimento do filho que os pais decidirem se separar, haverão impactos. Não haverá impactos, não tem como poupar os filhos disso, né? Então, o que a gente pode fazer como adultos para poupar os nossos filhos é nos comportarmos como adultos. Sensacional. É esquisito falar assim, né?
Mas é bem isso, porque como a gente está muito machucado, Carol, quando a gente decide terminar um casamento, a gente está muito machucado, muito triste, muito decepcionado, enfim. Eu gosto de esclarecer sempre que a responsabilidade do casamento é 50% de cada um, né? Então não tem como a gente dizer assim, meu casamento acabou por causa do meu marido, ou por causa da minha mulher, porque... não, o casamento acabou porque os dois não cuidaram do jeito que devia ter cuidado, né? Ou cuidaram determinado tempo e depois pararam de cuidar, enfim. Então a responsabilidade é 50% de cada um. Mas viver esse luto é muito difícil e tem um porém. Às vezes acontece assim, Carol, acabou meu casamento, eu vou me separar. E aí eu anuncio, né? Eu comunico dentro do casal ali que eu quero que eu quero me separar. Eu quero me separar e o outro está sofrendo, tudo bem, né? Agora, quando eu quero me separar e o outro fica bem, nem sempre eu encaro isso numa boa, mesmo tendo sido eu que quis me separar. Então, a cabeça do adulto, ela é confusa, ela é complicada. A separação, ela não é um processo assim linear, né? Então, vai ter a hora que vai estar tudo bem, vai ter a hora que a gente vai estar muito triste, vai ter a hora que a gente vai ter certeza se não é isso mesmo, vai ter a hora que a gente vai falar, gente, será que é isso mesmo? Né? Então, é muito difícil separar. Quando eu falo que os pais precisam se comportar como adultos, eu faço uma provocação, na verdade, né, um convite para que os pais entendam que eles precisam separar essa dor que eles estão sentindo pelo fim do casamento do cuidado que eles precisam oferecer para os filhos. Porque se para os pais, que são adultos, que sabem o que querem da vida, tá difícil, você imagina para a criança, né? Então, se os pais se comportarem como adultos, conversando abertamente, não é fazendo os filhos de confidentes, né? Exato. Porque filhos não são amiguinhos nossos, né? Mas conversando de maneira responsável sobre o que está acontecendo, afirmando que as mudanças vão acontecer, que você, pai, mãe, também está assustado, porque não tem como não estar, né? Mas que isso vai passar, o papai e a mamãe vão estar sempre aqui com você, não existe ex-filho, não existe ex-pai, então a gente termina a relação conjugal, mas precisa fazer a manutenção desse diálogo para reconstruir uma relação que é parental, que não vai acabar nunca, Carol. Esse casal vai se encontrar na formatura, no aniversário, no casamento, no dia que o neto nascer. No dia que o neto nascer. É né? para Assim, sempre. numa cirurgia que o filho vai fazer. Então, como é que você fica de mal, né, de uma pessoa que dividiu a vida com você? É complicado isso. E mesmo que não tenha dividido a vida, eu, por exemplo, tenho um filho de 20 anos, o Guilherme. Eu não me casei com o pai dele, a gente não dividiu a vida, a gente, né, namorou e já estávamos terminados. Já tínhamos terminado, eu descobri minha gravidez, acho que eu já estava com 3 ou 4 meses. E aí, essa foi a nossa história. Mas ele conviveu com o Guilherme desde pequenininho. E claro que tive problemas, né? Fiz tudo o que eu sabia e dava conta. Mas, mesmo não tendo dividido, ele é o pai do Guilherme. E assim como 50-50 é responsabilidade dos términos, 50-50 é o percentual proporcional de características que os nossos filhos têm. Aqui, ó. E aí, então, enquanto eu sempre falava, né, mesmo sem ter o conhecimento que fui adquirindo com o tempo, que você está falando mal. Eu não gosto que fale mal do meu pai, por mais que tenham acontecido coisas ruins. Então, é muito importante mesmo, parece redundante falar que o adulto tem que agir como adulto, mas na dor é muito desafiador. É muito desafiador. E aí é isso, gente, faz terapia, pelo amor de Deus. Né? Você quer ter um confidente, você quer falar sem ser julgado, você quer ter um espaço para elaborar, é na terapia, não é com o filho. O filho não tem que ser o seu ouvinte, porque 50% dele, para usar a analogia que você fez, é da outra parte. Aí como é que você fala mal? Aí põe a criança nesse conflito. Como é que eu vou ficar feliz quando eu estou com meu pai, se minha mãe não gosta mais do meu pai, se minha mãe não fala mais com meu pai, se minha mãe está triste, se minha mãe chora quando eu falo que eu estou feliz? Então assim, Denise, mas eu não posso demonstrar meu sentimento? Pode, mas se comporta como adulto. Tá? Até porque é uma responsabilidade muito grande, muito pesada para colocar em alguém que está totalmente parcial. Né, que está envolvido ali. Mas vou te confessar algo. Eu me divorciei tem
estava fazendo a conta esses dias, mais de 3 anos já agora, e sabendo disso tudo, atendendo pessoas, já estava com mais de 4.000 horas de atendimento, de treinamentos, de autoconhecimento e tudo. Eu me peguei. O Guilherme, na época, eu acho que tinha 16 ou 17, né? Não era o pai dele, conversando, falando, porque foi tudo tão difícil e tendo esse conceito claro. Mas muitas vezes, quando a gente está tão machucado e não resolveu as coisas no tempo que tem que resolver, né? Não fez a terapia correta, não aprendeu o suficiente, e eu fiz isso com meu filho, sendo uma profissional também. Mas somos humanos. E fique tranquilo, porque vai ter muito mais coisas que a Denise vai falar aqui, que talvez você pense, poxa, já deu. A gente faz o que pode com o que consegue, mas tem que aprender, né, Dê? Tem que aprender. E quais foram os aprendizados do seu processo que resultou no livro? Tinha filhos aí? Como foi? Como é que é essa relação? Foi uma farra. Eu tinha 2 filhas, então, do meu primeiro casamento. O Marcelo também tinha 2 filhas do primeiro casamento dele. E aí, então, a gente já tinha juntos 4 filhos, né? Não vamos mais ter filhos, a gente só teve cachorro junto desde então. E as meninas, como elas eram pequenas, elas tinham 2... Não, era... Eu sei, 9, isso. Porque eu estava ouvindo ali no bastidor e a conversa é muito boa, eles têm que voltar como casais para conhecer. A mais velha e a mais nova é do Marcelo? Isso, é do Marcelo. E aí as do meio são as minhas. E como vocês estão juntos há 20 anos... Há 20 anos, isso. Ela está com 29, ela devia ter uns 9. Uns 9. Então foi, era 2, 5, 7 e 9. Uau. Isso. A nossa turma tinha essa idade. E como elas cresceram juntas, né, porque apesar de toda a dificuldade que foi, porque foi desafiante, né, tinha um pai do outro lado, tinha um ex-marido de um lado, tinha uma ex-mulher do outro lado, foi muito desafiante, realmente foi. Mas elas cresceram, eu acho que a gente conseguiu, mesmo com todos os desafios, a gente conseguiu criar entre elas um espírito de fraternidade. Então elas cresceram juntas e elas se tratam como irmãs. Né? Hoje elas estão com 29, 27, 25 e 22. Né? Hoje estão todas adultas. Mas nesses 20 anos que elas cresceram juntas, elas foram construindo essa amizade. E aí, entre elas resolveram fazer uma tatuagem há uns 3 anos atrás, que são 2 setas, assim, bem bonitinha a tatuagem. E aí elas escreveram a inicial do nome de cada uma, né? Que é H de Hannah, I de Isabela, L de Lara e F de Fernanda. E aí, então, ficou Rilf, né? Que é a nossa personagem. Quando eu terminei de escrever o livro, eu falei assim, nada mais justo que o nome dela ser Rilf, porque conta da nossa história e conta também do que eu vinha, né, acumulando aí de conhecimento, dos atendimentos e dos estudos que eu tenho feito sobre casal. Tem a foto da tatuagem no livro? Não, não tem a foto da tatuagem. Então, olha aí, escrevam. Hashtag fica a dica, pronto, né? Para ela postar lá no Instagram da Denise, a foto. Da clínica da ST1. ST1. Gente, ST1, mas olha só o que significa, parabéns pelo nome, muito legal também. Somos todos um. E como é que é na clínica? Daqui a pouco eu volto para esse ponto. Tá. Hoje vai postar lá no Insta da clínica, hoje só tem o Insta da clínica. A clínica tem mais profissionais, é a Denise, como funciona? Não, a clínica nós montamos em 2020, né? Eu já vinha atendendo antes, mas eu vinha atendendo sozinha. Em 2020 eu topei, assim, meu marido topou ser meu sócio, cuidar da parte da gestão, e a gente montou a clínica. Na clínica a gente tem mais 6 psicólogas, e eu, né, a equipe, mais 6 psicólogas e uma psiquiatra, e o Marcelo na gestão da clínica. Na verdade, o Marcelo é o pessoal, né? O pessoal da gestão, o pessoal da manutenção, o pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade. O Marcelo é o pessoal, né? Então, a gente montou essa equipe onde a gente atende crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias e idosos. Que legal. A gente tem tido uma demanda nos últimos anos, e eu acho que a pandemia fez esse recorte aí, né? De pessoas mais velhas, 80 mais, procurando, né, os familiares conversando com os seus idosos e trazendo eles para a terapia, né? E a Cida, que é uma das psicólogas da clínica, uma pessoa muito experiente,
ela tem feito esse trabalho também com os idosos, né? Na conciliação com a família, os combinados que a família precisa fazer para viver esse momento que é a velhice, que é exigente, enfim. E a nossa psiquiatra. Então, a equipe nós atendemos em equipe, somos desse tamanho. Muito bom, parabéns para Obrigada. esse tempo, né? Então, acredito que a gestão aí está muito Você boa vê? para já estar com a Gestão clínica. funciona. Graças a Deus. Voltando para a história do livro, que eu acredito que está totalmente ligado com a questão da saúde mental, porque conflitos, né, problemas. No caso do livro, as meninas, as 4 ficaram muito bem? Ou alguma desenvolveu algum Então, tipo de transtorno, de dor? não é linear não, gente. É bonito na foto de Natal, mas não é linear. Não preciso nem te dizer que todas fazem terapia desde sempre, né? Assim, filha de psicólogo não tem jeito, né? Fiz uma campanha muito forte também junto à Rania Lara para que elas fizessem terapia, porque é isso, é um espaço para a criança conversar com uma pessoa que é isenta, para uma pessoa que é isenta. Ela pode falar para essa pessoa isenta, né? Vamos dizer assim, tanto do pai quanto da mãe. Ela não vai ser julgada, ela vai ser acolhida. E é claro que com criança a gente trabalha fazendo brincadeiras, desenhos, a gente chama os pais para fazer orientação. Então as meninas, ao longo aí desses 20 anos, todas fizeram terapia. E todas viveram processos difíceis, a adolescência é difícil, não foi... existe a separação e o resto da vida todo, né? Então, assim, a adolescência é difícil, foi difícil para elas, como é difícil para todo mundo, mas esse espírito de a gente tá junto, a gente vai resolver, a gente vai tomar conta, vamos procurar ajuda. Eu não sei de tudo, mas o que eu não sei, eu vou dar conta de procurar quem saiba. É ser adulto, né? É oferecer esse suporte do ser adulto. E existe uma estatística, né, científica de que uma criança, um adolescente, filhos de pais separados, sofrem 1,5 a 2 vezes mais depressão e ansiedade do que os filhos de casamentos não desfeitos, né? É claro que é um número que põe a gente para pensar a respeito, mas não quero que isso seja um susto para quem está pensando em se separar. Pensa o seguinte, viver em um lar instável, com violência, com grosseria, com desamor, também não é bom para o desenvolvimento, né? Então, o que é bom para o desenvolvimento? Ter pais maduros. Se é casado, se é separado, não sei, mas ter pais maduros ajuda muito no desenvolvimento dos filhos, né? Então, esse número deixa a gente em alerta. Os pais que já são separados, eu faço convite para pensar em realmente levar os filhos para a terapia, porque isso vai dar um suporte diferente para os filhos, né? É isso, não quero ser alarmista, mas é um convite que eu faço para pensar, porque uma depressão não cuidada pode evoluir, depressão é uma doença silenciosa, ansiedade também, e elas podem evoluir para quadros mais graves, né, para ideação, para automutilação, né, as autoagressões, enfim. É algo para a gente prestar atenção. E a adolescência é difícil, ponto. Porque tem um monte de hormônio acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém está imune. Agora, partindo da frase que você trouxe, né? O melhor para o desenvolvimento são pais maduros, adultos. Entendo-se que escolher sobre quem tem que fazer terapia, o ideal, então, talvez não seja essa mãe ou esse pai primeiro, talvez, que a criança? Sem sombra de dúvida. O pai e a mãe. Sabe, eu estou com pouca grana, eu tenho que escolher quem vai fazer terapia, vai a mãe, vai o pai. Porque o pai e a mãe estando minimamente bem, é isso, não vai deixar de doer. Gente, terapia não é milagre, a gente ainda não inventou uma varinha de condão para ir lá e tirar a dor. Mas a pessoa ressignifica, ela entende a participação dela no fim do casamento, ela entende o que deu certo, por que não deu, onde que não deu certo, ela entende o lugar do marido ou da mulher, né? Eu vou usar aqui o exemplo de um casal hétero, na vida do filho, ela entende que ela não pode alijar o filho da família, do ex-cônjuge, né? Então, assim, você vai se reposicionando, vai entendendo que você tem seu brilho. Depois que a gente se separa, a gente fica assim tão... Oh, menino, parece que o mundo acabou, né? Mas não acabou, não, ele volta. A gente acaba também, né? Depois você olha uma foto, a outra. Nossa, né? Como é que eu cheguei nisso? E aí você vai se fortalecendo, vai fazendo manutenção da sua autoestima, vai se recolocando, porque para muitas pessoas, se separar também é um enfrentamento com a própria família.
Não. Né? Com o Às vezes o mundo. pai e a mãe são contra, os avós, no caso, né, são contra. Então a pessoa precisa se reposicionar. Olha, a terapia é o lugar, sabe? Sim. E a terapia feita com psicólogo, pelo amor de Deus. E na questão da religiosidade é muito importante, é legal, mas é um suporte diferente da terapia. Ir para o boteco com um amigo é maravilhoso, é legal, mas é diferente de terapia. Terapia é uma escuta técnica, treinada, né? Uma pessoa que estudou, que está ali te ouvindo tecnicamente, para poder ajudar você a pensar. Então, a religião é legal, o amigo é legal, bater papo é legal, enfim, fazer retiro é legal, mas a terapia não dá para ser substituída. Sim. Porque lá você dá um ressignificado para a história, e aí você vai ser um pai ou uma mãe melhor. Para quem não entende o que é terapia, né? Ou pensa ainda que é para doido, Isso. ou tá doendo, você não vai resolver, eu vou lá só para falar com você? O que eu vou fazer lá? E que é essa mulher que eu nem nunca vi na vida, né? Tô aqui Isso, lascada, isso. sem dinheiro, o menino chorando, não tenho o que fazer, ainda tenho que pagar para eu contar a mesma história que eu já contei 10 vezes para a família? Exatamente. É isso, olha, a terapia, eu gosto de fazer a associação para explicar o seguinte. Nós estamos em Brasília, eu vou usar o trânsito de Brasília para me comunicar. Imagine que a gente está aqui no Lago Sul e precisa chegar lá no aeroporto. Né? A gente está numa ponta da cidade, quer chegar em outra ponta. O caminho aqui em Brasília natural para chegar lá é o eixão, que é uma via rápida aqui em Brasília, a gente chega em trânsito livre, sem sinal e tal, a gente chega rapidinho no aeroporto. Então isso é a gente antes da terapia. Mas quando a gente faz a terapia, a gente entende que a gente tem outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Então a gente pode, para chegar no aeroporto, ir pelo eixinho de cima, pelo eixinho de baixo, pela L4, pela L2, pela W3, pela épia. Fazer terapia ajuda você a entender ampliado. É como se você se afastasse para olhar a situação. E para ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Né? Então a terapia é essa técnica, né? Essa escuta técnica, que é diferente da escuta da amiga. Né? A amiga, você senta para falar com a amiga, para falar, digamos, do ex-marido, para seguir nos nossos exemplos, a sua amiga vai estar lá junto com você, vai dizer um cachorro. Filha da mãe! Bandido, né? Vamos fazer um voodoo. A amiga faz isso. A terapeuta vai perguntar por que ele é um cachorro. Né? Em algum momento, se a provocação for um pouquinho mais funda, ela pode dizer assim, mas esse cachorro já foi o homem que em algum momento você elegeu na sua vida. Pode não ter sido assim, inconsciente, do jeito que nós estamos falando, mas foi uma escolha inconsciente que você fez. Então, o que fez sentido naquela pessoa época que se apaixonou por aquela outra pessoa, que hoje você olha com estranhamento e fala assim, gente, como é que eu tive filho com essa pessoa? Né? Então, você vai entendendo isso. Terapia é esse espaço seguro, sem julgamentos, onde você vai ser convidado a pensar na sua história e onde você vai criar estratégias para lidar com as situações. Dê, por favor, deixa claro também essa questão de que, para que vocês compreendam, que ninguém estuda, no caso da Denise, ela extrapolou na questão do estudo, né? Mas no mínimo 4, 5, 6, 10 anos é uma profissão. Né? Até o psiquiatra que vem aqui, o Murilo, é um barato, não sei se você o conhece, um médico sensacional, ele fala que até no meio médico falam que o psiquiatra é o médico fofoqueiro, né? Porque aí ele vai ficar ouvindo história. Então imagina o que vão falar do psicólogo, dos terapeutas, enfim. O quão diferente é quando eu falo para a amiga, né, ou para a mãe, o que é essa transferência, inclusive, é tão sério que eu gostaria que você trouxesse isso, que muitas vezes eu pego o meu passado rebuscado, as minhas dores, eu te influencio baseado na minha história, na minha percepção, não é maldade, até porque sua amiga não se formou e ela não está ali, ela está ali para vomitar talvez as dores dela e te influenciar para um lugar. Você deixaria o seu filho, por exemplo, e conversar com esse amigo ou com um profissional? Por que a gente não pensa assim com relação a gente? Tô certa, tô errada, me corrija. É isso mesmo. O conselho é uma forma da gente passar a limpo o nosso lixo e contar para o outro, não é? Então, assim, eu olho para a minha história, vejo que não deu certo e para minha amiga eu passo a limpo e conto só o que funcionou. A terapia é um espaço onde você vai ser convidado a pensar. O psicólogo não é a pessoa que te dá respostas.
né? A gente não tem lá uma bola de cristal. Gente, o tanto que eu já estudei, eu não conhecia ainda, nem a varinha de condão, nem a bola de cristal. A gente não tem uma bola de cristal para dizer assim, vai por esse caminho que vai dar bom. Mas eu posso dizer, se você fizer isso, qual é a consequência? Até, pegando o gancho da separação, por exemplo, oficializar a separação. Tem casais que se separam que falam assim, não, a gente se dá super bem, vamos fazer um acordo. Gente, olha, a gente se dá super bem até a página 2. Você ia falar até a segunda linha. Né? Porque a hora que a outra parte arruma uma parceria, daqui está tudo muito bem resolvido, mas aí pode não estar tão bem resolvido assim, né? A hora que a pessoa reconstitui a vida, pode ser que ela não seja tão generosa como ela estava sendo antes para me entregar a pensão para eu poder cuidar dos meus filhos, né? Então, assim, é necessário fazer a oficialização da separação. Esse é um dos conselhos, se eu posso usar essa palavra, né? Uma das orientações que eu faço para as pessoas que estão se separando. Legaliza a separação. Por quê? Porque são duas pessoas que estão envolvidas emocionalmente ali e vai chegar um terceiro, que é o advogado, para dizer assim, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Também é uma pessoa que não tem sentimentos com aquilo ali que está acontecendo. O psicólogo é uma pessoa que não tem o ranço que a sua amiga tem do seu ex-marido. Então, usar o auxílio de profissionais que estudaram para fazer a separação, a terapia, o suporte, é a melhor saída de todas. A gente escuta histórias o dia todo, para corroborar com o Murilo, né? A gente realmente escuta histórias o dia todo, mas a gente escuta de um lugar onde a gente dá conta de fazer perguntas que um amigo não faria. E talvez a pergunta que o psicólogo vai te fazer, né? Pegando o gancho o cachorro, você possa entender que a cadela pode ser você. E aí você vai ter, de uma forma ou de outra, um ressignificar, ou então você pode também, através de um profissional que está ali pronto, preparado para te receber, para te ouvir, você não vai precisar ficar com vergonha, você vai poder chorar, você vai poder repetir, e pode ser que também você está ali ainda tão presa, falando, mas não, ele não é ruim assim, não foi isso. Mas ele me bateu, mas ele me dá rosas. Mas, e aí ela também vai poder te mostrar, é uma venda que é retirada por alguém que está capacitado e tem a obrigação ética de fazê-lo. Isso, e de orientar. E assim, também é preciso deixar bem claro que a gente que atende também faz terapia, é um esquema de pirâmide, né? Exato. Eu tenho a minha psicóloga, graças a Deus, e eu atendo meus pacientes que sou a psicóloga deles, né? Então, assim, a gente também tem que se olhar, porque as dores humanas são parecidas. A gente quer ser amado, a gente quer pertencer, a gente quer ser valorizado. As dores humanas são muito parecidas. E o fim de um casamento pode ser percebido como uma rejeição, né? Como a traição. A traição traz isso, né? Eu fui rejeitado, eu fui preterido. Então, as dores humanas são parecidas. Claro que a gente tem que fazer terapia, né? Sim. E muito importante, eu queria entender qual o objetivo do livro, se ele... inclusive, parabenizar aqui a Maria Tereza Palitotti Avelar Aquino, que ilustrou. Isso, a Matê que fez a ilustração. Gracinha. Sensível. Gente, tem até os bonecos, depois a demonstra. Se esse livro pode ser comprado por outras pessoas, se são os pacientes, qual o objetivo? Aqui dentro, mesmo com poucas páginas, essa mãe, esse pai vai ter... Tô vendo que tem dicas? Tem. No final do livro eu coloquei 12 dicas para quem está se separando. O livro, na verdade, ele pode ser lido pela família toda, porque eu escrevi de uma forma, bem marotamente falando, eu coloquei na fala de uma criança, traduzido, né, para a forma como a criança fala, conceitos da psicologia, né? Então, eu falei sobre essa questão de não querer trair o pai e a mãe que está triste, eu que estou feliz. Falei sobre o susto que é ver o pai feliz com outra pessoa, né? Então, assim, ao longo da história, a Hilf vai falando do jeitinho dela, de 8 anos, assuntos profundos, assuntos técnicos, e eu falo que foi maroto da minha parte,
Porque a minha intenção é que os pais comprem o livro para ler para os filhos. Ao ler, os pais vão dizendo assim, é isso. Então tá bom. Aí no final, eu coloquei essas 12 dicas, que são universais para quem está se separando, sabe? São orientações para que os pais possam minimamente se comportar como adultos. É um contorno que eu quis fazer, né? Então, assim, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, será que eu faço isso mesmo? Será que eu falo para o meu filho decidir com o pai qual é o valor da pensão? Né? Não. Filho não tem que resolver assunto de adulto, né? Por 2 vezes você trouxe essa fala e que, pelo que eu percebi, está aí entre os 12, né? Se a gente pensar nela e na importância dessa questão de estar comunicando aos filhos e mais 2 dicas super importantes para você, imprescindíveis, quais seriam? Já falei uma delas, que é a separação tem que ser legalizada. Ok, boa. A separação tem que ser legalizada. Não dá para fazer acordo. É isso, vai até a página 2, o acordo não vale a pena. Cada pai e cada mãe precisa ter na sua casa um enxoval para a criança. Essa história da criança, a criança, gente, não pode ser aquela pessoa que mora dentro da mochila. Então, na casa do pai e da mãe, dos 2 genitores, ela precisa ter roupa, pijama, roupa íntima, remédios, uma farmacinha básica, escova de dente, brinquedos, livros. Ela precisa ter um enxoval em cada casa. Afinal de contas, ela passa a ter 2 casas, não é esse o nosso discurso? Então, a gente tem que ser coerente com o nosso discurso, né? Então, fazer a legalização da separação, ter um enxoval, respeitar a família ampliada, porque essa criança não vai mais ter a convivência com os pais dentro da mesma casa, mas ela vai ter a convivência, e assim eu desejo que todas tenham, com os avós, os tios, os primos. Então, assim, eu não posso falar mal dos tios, dos primos da outra família, eu não tenho esse direito, eu já fiz parte daquela família, inclusive, não é mesmo? Então, eu não posso desvalorizar essa família. E um último, para usar as quatro dicas, as crianças não têm que resolver absolutamente nada. Nada, nada. O dia que vai, o dia que vem, o horário que vai, o horário que vem, o valor da pensão, quem que compra o uniforme, quem que compra o material escolar, o período de férias, nada. O filho tem que ser comunicado. Se a gente pensa na hierarquia familiar, o nosso genograma é assim, ó, aqui estão os nossos avós, aqui estão os pais, aqui estão os filhos, certo? Essa hierarquia não muda. Então, se os pais estão aqui e os filhos estão aqui, por que de vez em quando eu tenho que trazer meu filho aqui para decidir coisa que é de vida adulta? Não, os filhos ficam aqui. Aqui a gente decide. Aqui a gente pode quebrar o pau, falar mal um do outro, xingar, botar um advogado no meio. O que você quiser fazer. Mas não pode chegar aqui nos filhos. Tem que ficar aqui, ó, porque isso é problema de adulto. Adulto resolve problema de adulto. Quais as consequências quando eu furo essa hierarquia, troco de lugar, o impacto tanto, primeiro, por favor, responda, para as crianças e também para esses pais depois, porque retomar esse respeito... Ótima pergunta. A criança vira o que a gente chama, tecnicamente, de filho parentalizado. É o filho que fica como um assessor. Pensa no fluxograma de uma empresa. Não tem o CEO e a diretoria? De vez em quando a gente faz assessoria aqui, que a gente põe aquele pontilhadinho assim. Tem muito pai e muita mãe que, por estar muito machucado com a separação, tira um dos filhos, e aí normalmente é o filho mais velho que leva essa pecha, né? A gente tira um dos filhos que está aqui, normalmente o mais velho, e puxa ele para ser esse assessor. Então aqui está pai e mãe, ele fica aqui de assessor. Só que, de novo, esse filho não tem maturidade cognitiva nem emocional para responder a esses problemas que são profundos, como a gente já falou em vários momentos aqui. Essa criança, esse filho parentalizado, muito provavelmente vai desenvolver sintomas de depressão e ansiedade, vai ter dificuldade de confiar no sexo oposto ao dela, porque já que tem 2 adultos aqui que não dão conta de resolver, como é que eu vou acreditar que um dia vai ter um adulto bom para se relacionar comigo? Não só do sexo oposto, do mesmo sexo também. Eu falo do sexo oposto porque eu pensei num casal. Num casal, né? Assim, então, esse filho parentalizado, ele pode desenvolver depressão, ansiedade, dificuldade de se relacionar,
pode se tornar uma pessoa que a gente nomeia no mundo social como tímida, né? Assim, não, porque fulano é tímido, ela não gosta de falar em público, ele não gosta de aparecer, né? Ele é mais embotado. Pode ser uma característica da pessoa, mas pode ser consequência de ter sido chamado para fazer coisas que ela não estava madura ainda, enquanto sujeito, para fazer, e aí ela teve que fazer na marra. Sabe que exemplo que eu posso usar bem bobo para ilustrar isso? Fruta. Sabe fruta quando você compra e ela está verde? E aí você fala assim, não, eu vou enrolar no jornal, eu vou botar no forno, eu vou fazer não sei o quê, para ela amadurecer mais rápido. Ela amadurece, é possível comê-la, mas ela não é saborosa, né? Porque eu não deixei ela amadurecer no tempo que ela tem que amadurecer. Então, se o cérebro deles se desenvolve até os 25 anos, até os 25 anos, os filhos não têm condições de resolver problemas de adulto. Eu acho que usar essa marcação dos 25 anos pode ajudar muito a gente aqui a organizar a cabeça do que eu devo, do que eu não devo falar com meus filhos. Então, até os 25 anos, os filhos precisam ser poupados das confusões que são nossas, adultos, né? E aí esse filho parentalizado, além de todas essas dificuldades que eu estou falando, não vai ter uma relação boa, nem com o pai, nem com a mãe. Sim. Porque são dois adultos quebrados, são dois adultos inseguros, eu tenho que me colocar como uma pessoa responsável por essa relação que já acabou. Então ela não confia plenamente nem no pai, nem na mãe. E nem nela. A autoestima já foi para o espaço tem tempo, né? Então, assim, o filho parentalizado é a pior consequência desse casal que usa os filhos para tentar se comunicar, para tentar brigar, para tentar, né, ficar nessa... É o que eu falo, às vezes a gente não aceita a separação e às vezes, inclusive, Carol, eu escuto casais me contando isso, eles nem gostam mais verdadeiramente do ex, mas eles querem ficar ligados a essas pessoas. Então, como é que a gente permanece ligado se a gente não tem uma relação, se a gente não tem amorosidade? Vamos brigar na justiça. A gente fica ligado aqui 20 anos brigando na justiça. Não é? Então, essa disposição para sentar e resolver problemas, essa disposição para encontrar com esse ex-cônjuge nessas situações que eu estou falando, ela precisa acontecer. Foi ruim a separação, foi traumática, faz terapia. Procura ajuda médica se for preciso. Mas isso tem que ficar para trás. Tem que resolver. Tem que resolver, para a criança poder crescer. E a consequência também, eu falo que pessoas feridas ferem. Né? E nesse momento você está tão vulnerável, tanto o homem quanto a mulher, a possibilidade de outras pessoas, porque graças a Deus na história de vocês, 2 deu certo. E veio uma pessoa boa e para você também. Quanto tempo depois dessa, segundo a psicologia, e aí como a gente está aqui, né, para a gente saber quanto tempo foi na sua história, você acredita que, porque é um luto, explica o que é essa questão do luto, quando há esse divórcio, o luto mesmo, porque é como um braço, né, que vai embora, por mais que você tenha raiva, enfim, contextualiza esse meio de que, quem sabe aí depois, você que ainda não se separou, ou que está pensando, porque depois que o copo entorna, não tem jeito, né? O luto da separação, eu vou fazer analogia com uma pessoa querida que morre, tá? Vamos entender a relação como uma terceira pessoa. Imagine que tem um cônjuge, tem o outro cônjuge e tem aqui a relação. A relação representa, na psique desses dois sujeitos aqui, uma outra pessoa, vamos dizer assim. Então, quando o casamento acaba, essa pessoa aqui, esse terceiro, morreu. E aí a gente vai viver todo aquele processo de luto que a gente vive quando uma pessoa querida morre. Então vai ter hora que a gente vai negar, a gente vai dizer assim, gente, eu não acredito que esse casamento acabou. Eu fiz tanto, eu pedi tanto, a gente, né, podia ter conversado mais, a gente podia ter tentado fazer terapia de casal, a gente podia... Não acredito que isso aconteceu comigo, não acredito que eu fui traído, não acredito que eu fui traída, não é possível que fulano teve coragem de fazer isso. Então, assim, a negação existe, assim como quando a gente perde uma pessoa. Não acredito que fulano morreu tão jovem, não acredito que eu perdi essa pessoa que eu amo tanto, né? Vem a tristeza, assim como no luto, quando a gente perde uma pessoa querida. Vem a barganha, quem sabe a gente volta, quem sabe a gente sai para jantar uma vez por semana por causa dos filhos. Nossa, essa estratégia eu escuto toda semana. Aí a gente vai fazer uma viagem
Não por nossa causa, mas por causa dos filhos. Gente, isso é barganha. Se esse casamento está acabado, está acabado. Se esse casamento ainda tem chance, vamos procurar, vamos fazer terapia, vamos repactuar. Mas essas negociações, às vezes aqui só com a gente, às vezes com a outra parte, acontecem e elas fazem parte e está tudo bem, está dentro do processo de luto, né? Aí vem a raiva, né? Como é que me deixou, como é que me abandonou, como é que me traiu, como é que me disse que não se interessava mais por mim, eu que fiquei aqui a vida toda, fiz tudo por você, lá, aquelas histórias intermináveis. Tem a raiva. E por último, tem a aceitação. Mas é isso. Para algumas pessoas, a aceitação demora 2 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu já escutei de tudo, gente. Eu já escutei de tudo. Então, o luto é um processo que precisa ser vivido, que precisa ser respeitado. Como eu falei antes, separar dói, é confuso, mas é um dói que passa. Nenhuma dor é eterna, né? Isso passa também. A vida depois da separação, né? E o tempo é muito variável, né? Até porque tem pessoas que quando anunciam a separação... Já sofreu um tanto antes. Ela já vinha fazendo luto antes, né? Então o tempo é muito variável. A minha sugestão é para que as pessoas tenham cuidado em apresentar novos amores para os filhos. Porque é isso. Eu estou falando que é essa confusão emocional toda aqui, para você que é adulto, que já passou dos 25, que já está com sua cognição toda desenvolvida, que já tem outras histórias na sua vida de términos, de perdas, né? E eu estou dizendo que é essa confusão toda. Você imagina para a criança. Então, cuidado para apresentar nova namorada, novo namorado para os seus filhos. Apresenta uma pessoa que realmente faz sentido para você. E às vezes, na ânsia de superar o ex, a gente fala assim, não, mas essa pessoa que eu conheci 2 semanas depois que eu me separei é o amor da minha vida. Pode acontecer? Pode, mas espera mais um bocadinho, porque tem uma pessoa que está fazendo um luto que, diferentemente de você, que tem tudo isso aí já desenvolvido, não tem esses recursos, né? Então, assim, vai com cautela, conhece um pouco mais a pessoa, convive um pouco mais com a pessoa, introduz essa pessoa na vida da criança de uma maneira cautelosa, encontra, conversa, apresenta, não apresenta de cara como namorado, como namorada, né? Leva, encontra no parque. A gente se conheceu, eu, ele e as meninas, no parque. Por acaso, eu estava no parque com as meninas, por acaso, assim, no sábado à tarde. Aí ele chegou lá com as meninas, nossa, que coincidência, tudo bem, como é que tá? Ah, esse aqui é o Marcelo, amigo da mamãe, esse aqui é a Denise. Aí fomos lanchar, né? Então, assim, daqui a pouco, a gente se encontrou de novo, por acaso, no outro momento, daqui a pouco as meninas... Se quiser tomar uma água. Daqui a pouco as meninas falavam, né? Quero ver mãe, fulano. e o tio não vem? Né? O tio Marcelo não vem? Então, assim, vai com cuidado, sabe? Tenha maturidade de adulto. Respeita. Respeito. É isso. Porque goela abaixo, pra ninguém... Pra quê? Pra quê? Né? Pra quê? Não. E o tempo que você acredita que pode ser que dê certo nesse período, nesse inteirinho, mas a probabilidade de não dar, né? Esse tempo para trazer outra pessoa, até para sua própria vida mesmo. Você tem aí Tem que fazer uma pausa. Eu não tenho um número mágico, querida, infelizmente. Mas, assim, quando a gente está muito machucado, a chance da gente repetir os erros, né, nas escolhas aumenta. Então, digamos que eu saí de uma relação violenta. Tá? Eu consegui sair de uma relação violenta, que é muito difícil, né? Mas eu consegui sair de uma relação violenta, aqui no meu exemplo. Se eu não entendo por que eu achei natural aquela pessoa me humilhar, me xingar, me bater, me sacudir, me jogar na parede, se eu não dou um significado para isso, a chance de eu arrumar outra pessoa com esse perfil violento é muito grande. Então, se eu consigo entender verdadeiramente por que aquela relação acabou, por que aquela pessoa não encaixou a partir de determinado momento, né, aqui na minha história, a chance de eu procurar uma pessoa melhor aumenta exponencialmente. Então, a minha sugestão é para que as pessoas permitam essa pausa, até para que você não vá se relacionar com alguém por carência. Sabe você se relacionar com qualquer coisa? Né? A gente não merece qualquer coisa. A gente merece uma pessoa que nos respeite, que nos ame, que nos admire, que nos aceite.
Porque não é fácil namorar uma pessoa que tem 2 filhos. Né? Sabemos. Né? Então, a minha sugestão, eu não tenho um tempo cronológico exato para falar, mas a minha sugestão é que você vá procurar outro relacionamento quando você se sentir plenamente confortável com você. Sozinho, lendo seu livro sozinho, assistindo seu filme sozinho. Quando você entender que assim, você se basta, faz isso. Ó, namora você um tempo, aí depois que você estiver bem namoradinho com você, você arruma outro namorado, outra namorada. Eu tô quase entrando para terapia de novo, depois de ouvir tanta coisa, porque eu acredito que Deus foi tão bom, e o autoconhecimento eu acredito que é o que me... É a base, que querida. total, que É a eu base. consegui chegar até aqui, porque te ouvindo falar tudo isso, é sempre assim, namora com você, né, cuida de você, tira esse tempo para você, veja seu filme. Eu tive uma quebra em todos os eixos possíveis, porque com isso ainda tem essas mães aqui, veio a quebra financeira, ficar toda uma situação que não dava nem... E é o que eu falo e o que você trouxe, passa. Passa, a gente vai conseguir, não é o pastor, o padre, mas a fé em Deus, a fé no que você acredita, no que você guardou de você, né, do quão... Se você conseguiu parir e ter aquele filho, você tem força, vai buscar suas vitórias, porque se você olhar para o final de tudo, porque já você se perde, você fica sem identidade, e talvez você não tenha condições de estar fazendo uma terapia, sem falar quando o problema acontece que você ou seus pais, por raiva de alguma situação, ainda se afastam de você. Existem situações extremamente duras. Sim. Jasa, que um sobrevivente, acredite que para você também vai acontecer. E é nesse ponto que eu gostaria que você elucidasse também. A gente falou de um filho criança, mas tem pessoas que se separam mais tarde, e existe aí também um adolescente que tem que ter calma e talvez mais ainda para comunicar. E aí eu vou um pouquinho mais para que você também nos esclareça. E como falar também com esses pais, porque às vezes vai gerar esse conflito e a pessoa quer simplesmente não interessa, agora essa é a minha decisão. Ou seja, qual o caminho respeitoso e que vai gerar menos conflito para você que está aí passando por isso, né? Exato, vamos lá. Com o adolescente, a gente precisa levar em consideração o momento de mudança que a partir dos 11 anos, 10, 11 anos, a criança entra, né? E aí as mudanças que acontecem, Carol, são físicas que a gente consegue assistir, mas aqui dentro tem um turbilhão de coisas acontecendo. O cérebro está em franco desenvolvimento na adolescência, então, assim, é uma explosão atrás da outra de desenvolvimento. Então, a maneira mais responsável é, depois que o casal... Eu vou falar no mundo ideal, tá bom? Tá. Aí a gente vê o que do mundo ideal a gente consegue trazer para a realidade. Então, no mundo ideal, esse ex-casal vai conversar, vai pactuar, vai fazer combinado de pensão, de divisão de bens, de dias de férias, de rotina. Aqui no Brasil, a gente adota como regra, nesse momento, a guarda compartilhada, né? Se não for para ser a guarda compartilhada, vocês vão combinar isso, qual vai ser a casa de referência, quando a guarda é compartilhada tem que ter a casa de referência. Então, enfim, no mundo ideal, os adultos vão resolver tudo isso. E aí o próximo passo é comunicar aos filhos. A primeira pessoa, gente, isso é respeitoso, sabe? A primeira pessoa que tem que saber da separação depois da decisão do casal são os filhos. Por que, Denise, que são os filhos? Porque filho escuta. Filho faz uma leitura do ambiente. Ele pode não colocar em palavras assim, como eu coloco, como a Carol coloca, mas ele percebe que tem alguma coisa acontecendo. Quando o casal dá conta, né, de não ser aquele casal que briga, que bate porta, que quebra coisa e tal, mas os filhos percebem uma estranheza ali na dinâmica. Então, é respeitoso comunicar aos filhos. De novo, no mundo ideal, senta o pai, senta a mãe e faz um discurso assim. Olha, meu filho, o amor entre dois adultos pode acabar.
Porque o amor é igual uma planta, é igual um animalzinho que a gente tem que cuidar todo dia. Se a gente não cuida, lembra do Fufi que a gente tinha, que morreu? Pois é, ele ficou doente, aí não deu como salvar. Então, o amor entre um homem e uma mulher, entre um casal, é um amor que pode acabar. O amor que a mamãe tem por você, que o papai tem por você, é um outro tipo de amor. É um amor que não acaba. Esse amor é para o resto da vida. Lembra que a mamãe da mamãe, a vovó, mora não sei aonde, a gente vai lá ver, mesmo a mamãe sendo adulta. Lembra, o vovô do pai do papai já morreu, e mesmo assim a gente fala do vovô com muito carinho e tal. Então, por quê? O amor entre pai e filho, mãe e filho, não acaba. Então, o amor nosso aqui de casal acabou. A gente não quer mais morar junto na mesma casa, a gente não quer mais dividir o dia a dia, mas o nosso amor por você vai continuar. Então, o que vai acontecer? Algumas coisas vão mudar. A mamãe vai morar numa casa, o papai vai morar em outra, aí a criança o adolescente vai dizer assim, e aí eu vou ficar com quem? Nós vamos combinar, o que a gente tem combinado a princípio é assim, porque o adolescente é um ser com muitas vontades, e o adolescente é um ser muito intenso. Então, a gente tem que ter o cuidado de receber essa intensidade que ele vem, e ele pode vir com 10 pedras na mão, e ok, a gente contém, e ele pode simplesmente se embotar. Então a gente explica tudo isso para ele, né, dessa diferença agora que vai ter, e reforça que ele não vai perder o contato nem com o pai, nem com a mãe, nem com a família do pai, nem com a família da mãe, que tudo isso vai continuar. Agora tem trâmites que nós dois, eu e seu pai, vamos ter que conversar. E aí, a hora que o filho quiser dar opinião, que o filho quiser fazer uma intervenção, mas eu acho que não sei o quê. Filho, olha, isso a gente vai conversar. Isso é coisa dos adultos conversarem. O que eu posso dizer para você é que você vai continuar tendo pai e mãe, que você vai continuar estudando na sua escola, que você vai continuar. Tudo vai ficar bem. E se for o caso de uma família que não vai ficar tudo bem, que vai ter que mudar o filho da escola, que vai ter que mudar de cidade, que vai ter que mudar, né? Isso também precisa ser conversado. Porque é isso, a decisão não é do filho, mas o filho precisa ser comunicado. Entende? Perfeito. Essa é a melhor forma. Depois que eu comuniquei meus filhos, aí eu vou comunicar minha família. Como é que eu falo com a minha mãe e com meu pai, Denise? Assim, meu pai é super tradicional, meus pais são casados há não sei quantos anos, o casamento deles já acabou há muitos anos, mas na minha família ninguém aceita a separação. Olha, esse pode ser a primeira situação de enfrentamento que a separação vai trazer para você. O enfrentamento dos nossos pais. Porque a gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de estar fazendo uma bobagem, né? E aí a gente vai falar sobre isso, vai dizer, olha pai, eu não acredito mais nesse casamento, fui traída ou traí, não vejo mais sentido. É encarar, não tem outra forma, é ter uma conversa adulta. Porque também não tem sentido permanecer casado por causa do dinheiro, por causa do que meus pais vão achar, por causa do medo, porque isso também ensina para os filhos da gente o que é amor, o que é afeto. E o que se permite e o que não. Os filhos aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Né? Então, assim, é isso, a separação é muito difícil, mas permanecer casado num casamento que já acabou, olha, é muito difícil e adoece todo o sistema familiar. Todo. Inclusive os filhos. E os pais. É todo mundo, É gente. todo mundo. Já está numa intimidade... Vai embora. Se algo é tão sério, a gente sabe o quanto isso é sério, o impacto que gera, o impacto geracional que isso carrega. Porque hoje você percebe que as pessoas, não sei se essa percepção é sua ou você ouve isso das pacientes que você atende, que simplesmente parece que se banalizou. A gente sabe disso, falando aqui, quem sentiu talvez perceba isso, e talvez até quem já se separou na hora que encara essa situação, seja em casa, seja os pais, ninguém, ou as pessoas não dão conta, ou ficou todo mundo frio, ou o mundo está perdido. O que é? Banalizou, né? E aí eu vou te convidar para olhar de uma outra perspectiva também. Eu acredito que tenha banalizado, inclusive, essa família, essa idealização. Sabe?
eu atendo casais e tem algo que me preocupa muito, que é justamente isso, essa idealização desse casamento que é perfeito, desse marido que é perfeito, que ajuda em casa, que é sensível, que escuta, que acolhe, que gosta de fazer bordado junto comigo, que gosta de tomar o chá no fim do dia junto comigo, que educa os filhos e trabalha, e o marido é a mesma coisa, essa mulher que gosta do futebol, que gosta de pescar, Gente, vamos lá. As pessoas são diferentes e o casamento é um contrato, é um pacto que a gente faz de divisão de vida, de objetivos, de tarefas, de tudo isso. Mas não dá para eu imputar tudo da minha vida na minha parceria. E eu vejo muito as pessoas fazendo isso hoje, assim, é uma preocupação muito grande dessa perfeição, desse casamento super redondo. Não, vai ter problema, vai ter desgaste, vai ter hora que você vai ter que fechar os olhos para não arrumar briga. A Cida, que é a colega que minha amiga, que atende os idosos lá também, ela usa uma frase que eu acho sensacional. Ela fala assim, olha, casamento longo é feito de memórias curtas para brigas, né? Eu atendi um casal que chegou para mim, Carol, e falou assim, olha, a gente está brigando por causa dessa planilha. Aí eu peguei a planilha era da hora que o filho acordava, o bebezinho, né? E aí ela falou assim, indignada, ela falou para mim, olha, ele tem 2 meses, o bebezinho tinha 2 meses, né? E ela me dizia assim, tá vendo? Ó, eu acordei muito mais vezes que ele à noite. Gente, vamos lá, né? Cadê a generosidade dentro do casal? Cadê a generosidade dessa mulher com esse filho? Quantas vezes você anotou no papel, às vezes que você levantou de madrugada para dar remédio para o seu filho porque ele estava queimando de febre? A gente não faz isso, né? Então, assim, há uma banalização da qualidade das relações, na minha opinião. Total. Né? E é isso. Aí eu ainda pontuei assim, mas você está trabalhando, né? Eu olhei para o marido e falei, você está trabalhando? Ele falou, eu trabalho. Ele é autônomo, mas ele trabalhava o dia todo no negócio lá dele, né? Não vou entrar em detalhes, porque senão daqui a pouco eu acabo dando informação. Assim. Mas, então, assim, o cara trabalhava de 8 às 20, ela estava de licença maternidade, tinha a ajuda da mãe dela, que estava junto, né, que passava o dia lá com ela, e à noite ela queria que ele levantasse o mesmo número de vezes que ela levanta. Não é assim. Um bebezinho de 2 meses precisa muito, 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 muito da mãe. As pessoas, eu penso que elas disputam e fazem as contas, porque o que você trouxe aí foi conta. Você vai conversar com alguém, mas essa conta não fecha. Mas eu dei muito mais, e eu sofri esse tempo, e eu, enquanto o outro estava talvez ali com câncer, com uma situação, e aí as pessoas vão fazendo contas, porque na verdade elas continuam indivíduos, umbigados, de verdade não olha o outro, não tinha condições nem de se relacionar, porque se você não tem condições de perdoar, se você não tem condições de ver o outro, se você não tem a maturidade, e aí vem esse monte de justificativa e um monte de coisa, que aí você pergunta, será que existe dupla? Será que vai ter um momento, é fácil, eu vou sair agora, porque agora você melhorou, mas e eu que me ferrei? E o outro que gastou dinheiro? E o outro que vai não sei o quê? Esse é o mundo. É o mesmo que eu te pergunto sobre banalizaram a ponto de ninguém ligar para uma pessoa que está sozinha, com dinheiro ou sem dinheiro. Não tem a ver de com tipo isso. assim, a pessoa vai para o trabalho, separou. Ai, menina, antes só do que mal acompanhada, né? Melhor que passa. Gente, cadê a família? Cadê os princípios? Cadê os valores, né? Cadê os valores? Sim. Sim. Então tem esses 2 polos. A idealização desse casamento perfeito e a banalização da separação. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, está precisando muito se recolocar em muitos lugares, em muitos aspectos, porque as relações estão muito frágeis. E aí, Carol, tem uma coincidência dos nossos jovens, nossos adolescentes, estarem numa ascendente de adoecimento. Sim. Por que será, né? Veja que coincidência. Na medida que a gente banaliza a qualidade das relações e a profundidade dos sentimentos, os jovens que estão crescendo mergulhados nessa sopa estão adoecendo mais, com mais crise de ansiedade. No final da pandemia, quando a gente abriu a clínica, chegou uma criança para a gente atender com 7 anos que tomava 2 ansiolíticos. 2 ansiolíticos. Agora eu te pergunto, o que uma criança de 7 anos está tão preocupada com tanta coisa?
Não tem sentido, né? É tipo assim, ela está doente, vamos cuidar. Claro, não estou questionando isso. Eu estou questionando o motivo de uma criança de 7 anos. Gente, eu com 7 anos, meu Deus, minha maior preocupação era se o meu bebê ia dormir no meu colo ou não. Aquela bonecona, meu bebê, né? Ia dormir no meu colo ou não. Não tem, a criança não tem que ter essas preocupações adultas, né? Então eu não acho que é coincidência, eu acho que essas coisas conversam. Total. Né? E aí volta pro tudo bem, você engravidou, você não tinha idade suficiente. O si, gente, vai estar presente em todas as situações, né? Mas ser adulto, mulher, homem, Homem. e o que eu vou fazer com isso agora? Exatamente. Faz terapia, eu não sei, alguém vai estudar e alguém vai saber. Vai. Não sei pregar um quadro, tem o marido de aluguel, o marceneiro que faz, mas é muito importante que vocês sejam realmente responsáveis, porque é a mesma coisa do mas o meu pai não fez comigo e a minha mãe fez comigo. Olha, tem história tão triste que se você contar pro carroceiro, né, até o cavalo chora. Meu pai falava isso. Tem mesmo. E eu não sei, de verdade, se quem passou por situações desafiadoras acaba se fortalecendo, ou quem teve que enfrentar a vida. Eu sei que se a partir de um ponto, né, assim como você e o Marcelo, tomaram uma decisão, assumiram essa decisão, foi buscando fazer, mas quis fazer, quis dar certo. Eu tive muita raiva do pai do Guilherme, e não tinha amor envolvido, era só pensando ali no filho, mas eu sempre via e falava, mas eu não posso falar mal dele, mas eu preciso me dar bem com essa pessoa. E isso foi acontecendo quando, acho que o Gui estava com 12 anos, ele mudou para São Paulo, depois ele voltou. Esse cara me ajudou pra caramba, porque era no período da adolescência. Sim. E aconteceu uma situação e ele falou, não, deixa o Gui. E a tia Fê, que é que é um desrespeito chamar as pessoas de madrasta, boa draça, ela não é má, essas gracinhas que acabam sempre fazendo e na cabeça das crianças ficam, né? Também acolheu. Então, assim, gente, você vai precisar dessa pessoa, mesmo que, num segundo ponto, né? Que eu acho que eu tenho dessas histórias aí um monte para contar. Inclusive, vou me tratar com você, porque eu descobri mais um monte de coisa que eu preciso tratar aqui agora. Inclusive, com o ex-marido que traiu e que houve uma questão financeira desafiadora, essa pessoa também é um ser humano. E que durante 5 anos você viveu com ela, e ela não era só o erro. E que a gente vai ter que, porque a vida acontecendo, porque pode ser que você faça escolhas excelentes, e que deram certo, mas são frutos e consequências das suas escolhas. E hoje eu falo assim, porque teve a oportunidade, porque eu investi lá atrás em terapia, em autoconhecimento. De um dado momento, na primeira possibilidade que eu tive condições, eu voltei para a terapia. Então, é por isso que esses profissionais que eu acredito que amam pessoas. Tem como ser psicólogo, trabalhar com pessoas sem amar pessoas? Não tem, não tem. Meu trabalho é maravilhoso, querida. Nossa, eu sou muito realizada no que eu faço, muito mesmo. Escuto histórias, como eu falei, né? Escuto histórias o dia todo e termino o dia muito satisfeita. Gosto muito do que eu faço. Como encontrar? Eu já mostrei para vocês que é para isso que o psicólogo, o consultório aberto existe. Aqui você consegue se conectar com profissionais que você se conecta com o coração. Essas perguntas, esse papo é assim. E na sua percepção, como você escolheu as terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da área da saúde que cuidaram das 4 filhas de vocês? Que cuidaram das meninas. Eu escolhi, bom, para cuidar das meninas não foi difícil, porque como eu fiz a formação e fiz outras, né, fiz mais algumas formações, você acaba conhecendo muita gente. E não tem lugar melhor para você conhecer um colega do que quando ele está lá sendo aluno junto com você. Né? Então, eu brinco muito com as minhas filhas, eu falo para elas assim, gente, olha, quando a gente está na graduação, aquele pessoal que está ali com a gente é colega de futuro de profissão. Então, assim, pensa nisso quando você estiver lá na sala, né? Como colega que faz trabalho junto e tudo. Então, para escolher as meninas, eu fui muito no que eu já conhecia desses profissionais. Não sendo uma profissional da saúde, essa mãe agora que vai escolher para ela e para o filho, esse profissional da saúde que vai cuidar da mente do seu filho. Né?
da sua Não, pelo mente que vai amor de cuidar do Deus, tem seu que escolher filho. direitinho. Bom, as minhas sugestões, né, para vocês, para quem não é da área, fazer a escolha do profissional. Primeiro é dar uma investigada no currículo da pessoa, né? Tem algumas pessoas que perguntam objetivamente, mas qual é a sua formação? E não tem problema nenhum fazer essa pergunta, ok? Você não está ofendendo, você não está desconfiando, você quer saber. É uma prestação de serviço, você quer saber a formação de quem está te oferecendo esse serviço. Então, perguntar da formação da pessoa, quem faz terapia é psicólogo, tem que ter a formação em psicologia. Se for psicólogo e psicanalista, beleza, mas psicólogo tem que ser, sabe por quê? Porque na psicologia a gente estuda todo o desenvolvimento humano. E isso é imprescindível para a gente atender, por exemplo, criança, né? Criança, adolescente. Então, a segunda sugestão é se ver a formação, tem que ser psicólogo, né? Tem que ter uma especialização, gente, no mínimo, porque ninguém termina a graduação sabendo atender. Eu sinto muito falar isso, mas é a real. Então, se vai atender criança, tem que ter uma especialização em criança. Se vai atender adolescente, tem que ter uma especialização em adolescente. Se vai atender casal, tem que ter uma especialização em casal. E é como eu falei, não ofende perguntar. Pergunta mesmo, tá? E, se possível, pede indicação. Gente da área da saúde, a melhor coisa que tem é você ter a indicação de uma outra pessoa, ou que já fez tratamento junto, ou que é colega da área, né? Assim, é da área da saúde, né? Peça indicação. Pede para a médica, para o pediatra. A gente acaba formando essa rede, né, de colegas, de profissionais. Sim. Vai por indicação. Psiquiatra, psicólogo, ginecologista, cardiologista. Não é gente que a gente vai assim qualquer um, né? A gente pede indicação. E assiste o consultório aberto, porque além de você ter a indicação aqui, o próprio profissional indica outro profissional. E você tem 1 hora no mínimo para ouvir esse profissional que você vai poder escolher, se conectar. Exatamente. Né? Como última pergunta, e depois eu quero fazer com você um quadro novo que tem aqui. Última pergunta dessa vez, porque eu tenho certeza, inclusive vocês podem escrever aqui se vocês querem que ela volte, tá? Porque tem assunto aí. E de verdade, com toda sinceridade, de verdade que grita aos meus olhos olhando nos seus, para a gente entender, foi muito didático, muito gostoso, muito bom, a gente percebe a sua propriedade, para falar sobre o MDR, sobre a questão da sexualidade, né? No que você tiver disposto, disponível, e quiser. Combinar. Tem 6 psicólogas lá também, isso, que já de antemão abro, né, através de você, porque eu imagino que seriam profissionais que você indicaria, até porque você os escolheu para estar na sua clínica, né? Tem a psiquiatra lá também. Sim. Vamos deixar aqui na descrição não só todo esse currículo da Denise, como também da clínica, onde encontrar, como a gente sempre faz. Última pergunta antes do nosso quadro. Como você deseja que o seu paciente saia após uma sessão, que ele esteja se sentindo de terapia com você? Olha, fazer terapia é um negócio que dói. Fazer terapia é um processo dolorido. Mas a minha intenção é que o paciente, ao longo da caminhada, né, que leva um tempo para a gente fazer mesmo, que ele vá se conhecendo. Eu gosto de fazer a analogia de que quando a gente está no início do processo terapêutico, a gente está nadando aqui em cima com um snorkel, sabe? A gente está nadando no mar com um snorkel, né? Conforme a gente vai aprofundando na terapia, a gente vai descendo aqui, soltando o cilindro, né? O peso, botando o peso para a gente descer, até que a gente encosta lá no chão. É claro que daqui de cima, se eu estiver no mar bem limpinho, eu consigo olhar as coisas que estão lá embaixo. Mas se eu desço e olho lá pertinho, eu vejo muito melhor, com muito mais detalhe, com muito mais riqueza. Então, a minha intenção é que as pessoas que chegam para a terapia, os meus pacientes, que eles possam ir fazendo esse mergulho mais profundo, né? Eu prometo que eu vou tentar ser um bom cilindro para ir dando fôlego para ele ir baixando, sabe? Porque é esse o nosso papel, né? Não é arrancar de qualquer forma, puxar o band-aid com força lá na pele do paciente, na pele emocional do paciente, mas de ter essa sensibilidade, de ir acompanhando ele nesse mergulho, né? Meu compromisso é acho que foi por isso que eu nunca parei de estudar, né? Meu compromisso é de tentar ser o melhor cilindro possível para o meu paciente.
era a última, mas preciso que você também esclareça isso. Dá para fazer isso em 4 sessões? Ou então eu vou lá e você resolve só esse probleminha da separação. Como é que eu vou profundo? Por que demora? Por que é necessário investir? Por favor. Não dá, infelizmente não dá. O nosso trabalho terapêutico, ele acontece por meio da escuta. Então, eu que sou psicanalista, trabalho no tempo do inconsciente. Então, digamos assim, numa primeira consulta, a pessoa fala assim para mim, Denise, porque eu me separei e eu venho de uma família que minha mãe se separou, minha avó se separou, o meu avô traiu, o meu pai traiu, eu fui traída, ela já me dá uma dica na primeira sessão de que tem uma história aí por trás que a gente vai precisar pensar, né? Quando chega no final dessa sessão, eu não posso dizer para ela assim, então, deixa eu te dar a real. O problema é que as mulheres da sua família estão com o hábito de ser traídas e aí não há o que fazer quanto a isso. Você já pensou? Essa pessoa sai mais quebrada do que ela entrou, mais machucada, e aí um profissional da área da saúde foi lá e machucou ela. Não tem jeito, né? Então, para que eu possa entender até onde eu posso mergulhar com essa pessoa, eu preciso de tempo. Eu preciso ouvir mais histórias, eu preciso fazer a mesma pergunta de formas diferentes, né? Para usar esse exemplo, a mulher que me fala, né, dessas repetições aí na família já de cara, um outro jeito de eu perguntar sobre isso é montando com ela o genograma, o mapa da família dela. E aí eu vou poder perguntar em mais detalhes de uma maneira disfarçada. Eu não vou perguntar assim, tete a tete, e aí, como é que foi essa traição? Não é assim, né? Então, terapia é um processo que precisa de tempo. Nenhuma terapia é séria se for menos de 8 meses. Desculpa, mas é isso. Não tem um período ideal, mas menos de 8 meses ninguém faz terapia. Porque você precisa de tempo para fazer vínculo com o profissional e o profissional precisa de tempo para conhecer a sua história, a forma que é melhor de falar com você. Tem paciente que é melhor você falar baixinho, que é melhor você ser mais amoroso, mais maternal. Tem paciente que você tem que ser mais firme. Mas eu preciso de tempo para conhecer a pessoa, né? Então, menos de 8 meses, eu garanto que não vai ser. Tá? Para crianças, para casais, os tratamentos são mais breves porque as demandas são mais específicas, né? Pela natureza. Não é porque a terapia de casal a gente resolve em 2 sessões, não. Mas pela natureza, na terapia de casal a gente atende a relação, não atende uma parte ou outra. Então ela é um pouquinho mais breve, mas eu também não sei te dizer em quantas sessões que a gente resolve, né? E nem se resolve, porque tem terapia que termina que não resolveu, que o resolver é separar, por exemplo. Né? Então, que não deixa de se resolver. Que não deixa de se resolver. Né? Ninguém está incentivando de forma alguma. Quero até que você fale sobre isso, a importância que é uma família, um pai e uma mãe, tanto é que a Denise se casou de novo e trouxe esses 2 lares que eu quero ler meu livro e vou contar para vocês, da importância e do papel. E claro, de novo, falando desse casal hétero, eu estou falando de um casal padrão, da importância que é e que não há nenhum incentivo. O quão importante é a família. Não tem... É o primeiro núcleo que a gente tem na vida, imagina, tem toda a importância do mundo, né? Não é um incentivo à separação, é um convite para você pensar de maneira muito séria e muito responsável as relações que você tem, né? E se a conclusão foi de que não dá mais, existe vida depois da separação. Mas eu também falo uma frase com os casais que eu acompanho, que é o seguinte, o casamento só deve acabar depois que a gente já zerou todos os cis. Sabe assim? Se eu tivesse conversado, se eu tivesse pedido ajuda do padre, do pastor, se a gente tivesse feito terapia, se a gente tivesse feito aquela viagem só nós 2, se a gente tivesse se, a separação ela tem que acontecer quando todos os cis se acabaram. Zerou os cis, aí a gente vai lá e fala da separação. Porque é isso, é um processo dolorido, é um processo sofrido, que envolve muita gente, então tem que ser responsável para chegar nesse momento, né? Nessa decisão de que não deu mais, né? Não é assim, a gente brigou porque ele não levantou de madrugada para pegar o neném, eu quero me separar. Não, né, gente? Seja menos. Né? Né? Vamos pro quadro? Bora. Então vamos lá, relâmpago agora. Mente sem tabus, ok? Ok. Mito da psicologia. Só faz terapia quem é doido. O maior erro das pessoas ao lidar com ansiedade. Achar que é bobagem.
Um sinal que você precisa de terapia urgente. Eita. Só um? Eu tenho uma lista. 2. 2. Primeiro, você perdeu o prazer em coisas que são prazerosas para você. E depois o seu sono está atrapalhado. Boa. O maior tabu da saúde mental hoje. Terapia é frescura. Um livro que todo mundo deveria ler. Poxa vida, eu sei qual é o livro, mas ele não... Eu tô vendo a capa dele, é um sobre o amor. Ah, eu posso contar depois? Pode. Ah, o da Hilf, pronto. Eu pensei livro que você ia da falar esse. Felicidade é? Dormir em paz. Tá tão tranquilo ao ponto de você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Concordo com você. Prazer Prazer, em querida. te conhecer, Prazer de verdade. enorme. Nossa, Que obrigada bom que pelo você convite. escolheu a psicologia, de verdade. Gostei muito. Obrigada mesmo. Prazer te conhecer. Viu? Obrigada pelo convite. E até o próximo consultório aberto. Combinado. Até o próximo. Para vocês, até o próximo consultório aberto. Obrigada.